atribuição, obrigatoriamente tem a atribuição de criar taxas. Com relação às auditorias ambientais, na verdade, ela vai ter que ter uma definição mais específica. E por que o Código da Cidade, ele deixou muito mais, muito mais um documento estratégico, aberto, do que propriamente um documento de regras. Por quê? Nós temos um código hoje em vigência, que está em vigência há 38 anos. Então, uma lei desatualizada, uma lei que é ruim para nós cidadãos. Por quê? A gente está aqui com o time das escolas. Por que se exige fraudário em tantos metros quadrados de área construída? Por que exige tantos banheiros por tanta área construída? Porque o Código de 81 está assim. E a gente existe porque a legislação está assim. Nesse novo código, a gente retirou algumas dessas exigências porque nós entendemos que o programa de necessidades de uma creche, de uma escola, de uma loja, do que quer que seja, tem que atender ao público-alvo e quem está empreendendo. O cliente, na verdade, o cliente é que vai escolher se eu quero colocar meu filho naquela escola, se eu quero comprar aquele edifício, aquele apartamento, enfim. E é isso que eu estou dizendo à senhora. O Código de 81 traz obrigações que hoje são impraticáveis. E a gente está atualizando tudo isso para que isso possa ser factível a quem empreende e a quem mora na cidade também. Com relação ao artigo 19, que trata dos incentivos das certificações ambientais. O incentivo maior de todos nós é a nossa consciência. Salvador tem um IPTU verde. Não tem adesão nenhuma, porque o desconto é pequeno para você. E a renúncia fiscal é grande para a prefeitura. Então, a gente não consegue encontrar esse casamento de incentivo. Então, o maior incentivo é a nossa consciência de a gente ter uma cidade melhor. E aí, Fortaleza abre espaço, nesse capítulo da certificação ambiental, de certificar não só as edificações que sejam sustentáveis, mas a gente está certificando também atividades, lojas poderão ser certificadas, produtos, se você tem um produto sustentável, poderá ser certificado, e também a parte de loteamentos. Com relação a AEUs, acho que a doutora Fabiana, era muito importante que vocês comparassem o Código de 81 com esse código, essa minuta agora, porque nós isentamos todos os empreendimentos que tenham música, som ambiente de AEUs. Hoje a AEUs é obrigada para qualquer negócio. Uma loja de rua, uma confecção, uma padaria, um restaurante que tenha uma televisão, hoje é obrigado a ter uma autorização especial de utilização sonora. Nós retiramos isso, a gente deixou as AEUs só para quem tem música ao vivo, para os ambientes que o som é emitido para fora da cidade, para as áreas externas da cidade. Então, na verdade, nós criamos a isenção da AEUs para os empreendimentos que têm som ambiente. Da mesma forma, a publicidade. A publicidade já existe hoje. Já existe a AEUs, já existe a publicidade, e nós criamos as figuras das isenções justamente para que não onere. Para que eu vou exigir uma autorização de utilização sonora de uma confecção que está no centro da cidade? Que está com a portinha fechada, com ar-condicionado, que aquele som não impacta, aquele ruído não vai impactar na cidade. Então, nesse código, na verdade, nós estamos retirando essa exigência. Artigo 112 também fala da questão da publicidade, que é publicidade. A gente só está retratando o que já existe, a gente está criando as isenções. E taxas nenhuma foi criada aqui nesse código. Na verdade, todas as taxas
que são criadas no município de Fortaleza, elas são criadas a partir do Código Tributário Municipal. Entendam, o código ele é algo que veio para melhorar e para deixar mais orientativo o nosso processo de conhecimento da cidade, de convívio com a cidade de Fortaleza. Bom, estou aberta aqui às outras perguntas, vereador. Muito obrigado, doutora Águida. Eu gostaria de convidar, caso queiram, para compor a mesa, o vereador Plácido Filho e vereador Iraguaçu Filho, que se encontram presentes. Bom, passarei a palavra agora para o senhor Daniel Campelo, lembrando dos nossos 3 minutos, obviamente com uma certa tolerância da mesa. Muito obrigado. É só para ressaltar que a assessoria da Selma não passou a questão do artigo 9º. Gostaria que fosse esclarecido. Pronto. Que é a liberação... Só um instantezinho, Daniel, tá, por favor. do esgoto na rede pluvial. Artigo 80, né? E o artigo 9º, que também flexibiliza os parâmetros. Tá? O artigo 80 trata do lançamento dos efluentes na rede pluvial. Tá? E a cidade de Fortaleza, ela não tem, né, pelo menos por todos os exemplos que a gente vê da poluição do Rio Cocó, que os condomínios que não têm acesso ao saneamento básico, né, e que tiveram suas estações de tratamento, estação de tratamento aí entre aspas, né, que não é uma estação de tratamento propriamente dito, porque não tem controle nenhum, jogam o esgoto no Rio Cocó. E formalizar isso, legalizar isso, jogando na rede pluvial, que já é uma realidade, mas na verdade, é um crime ambiental, tá? Para mim, é você dar um ar de legalidade a uma infração ambiental. Por quê? Porque a água da chuva, né, que é chamada águas pluviais, elas são separadas da rede de esgoto. Então, elas são lançadas na rede de drenagem pluvial, que vai para os lagos, rios e o mar. Tá certo? Então, eu gostaria de saber realmente quais são os critérios e controle para se jogar o esgoto na rede pluvial. E quais são os parâmetros dessas estações de tratamento e que tipo de estação de tratamento será exigido para tratar esse esgoto para ser lançado nas águas pluviais. Só para complementar, porque aí a senhora já responde tudo, mais uma vez eu vou questionar como é que está a revisão do plano diretor, apesar da senhora falar que é um plano que... Mas no próprio artigo 1º do Código da Cidade, né, no projeto de lei, ele fala em conjunto de regulamentos, né, atinentes à lei orgânica do município de Fortaleza, plano diretor participativo. Então, mais uma vez, eu pergunto como é que está a revisão do plano diretor que deve se dar esse ano, né? Outra questão, doutora Águida, que a senhora também não explicou, atinente ao artigo 25, como se daria essa... Porque pela leitura do artigo, a Selma vai verificar a eficácia da aplicação de medidas retificadoras. Que medidas seriam essas? Não é? Assim, a servidora funcionária da Selma coloca a posição de uma placa, a imposição de uma pena, de uma multa, e isso possibilitaria uma licença, uma autorização. Mas isso destoa com o discurso que está sendo produzido aqui, até pela representante da escola, que o mínimo de penalidade que é imposta, certo, ocasiona um dano imenso para todos eles, e não existe anistia nenhuma. Então, o que a gente detecta é que esse artigo servirá não para pequenos empresários e micro, tá certo? A gente enxerga que isso aqui é um amplo poder dado à Selma para que degradação do meio ambiente seja reforçada. Bom, na verdade, o artigo 25 é para todo cidadão de Fortaleza, porque o que eles estão sofrendo hoje é porque
O código em vigência hoje impede isso, as regras impedem isso. Então, com esse novo código, está sendo possibilitado. A Prefeitura de Fortaleza age para com o cidadão de qualquer faixa etária, faixa de renda, porque o que importa é a melhor cidade para todos. Em relação à questão do artigo 80, na verdade, está bem descrito aqui que, desde que garantido o tratamento para atender os padrões de lançamento determinados pela legislação federal, estadual e municipal. Por que a gente não vai definir aqui quais são os padrões? Porque esses padrões são alterados por legislações. E se eu tenho um código que ele coloca esses padrões, eu posso estar aqui há 3 anos exigindo um padrão que a própria legislação federal, estadual ou municipal não me exige mais. E, além disso, os tipos de estação de tratamento de esgoto, eles são diferentes. Existem tecnologias diferentes, existem tipos diferentes de estação de tratamento. Então, não existe só um tipo. Então, eu não posso determinar quais são esses tipos, porque senão ocorre o que está ocorrendo hoje. Hoje existe o chamado piso drenante na cidade. Aliás, uma tecnologia chamada piso drenante, que, em muitos casos, ele drena 100% da água pluvial. O que é que acontece? Não se pode usar piso drenante na cidade de Fortaleza, porque o código e as leis desatualizadas não permitem isso. Então, isso dificulta toda a questão de implantação de empreendimentos, de projeto também, porque você tem que projetar pensando em 1980, você não projeta pensando em 2019. E isso atrapalha muito a vida das pessoas. Então, assim, o artigo 80, ele está muito claro. Ele diz que os efluentes poderão ser lançados desde que comprovado o tratamento que será dado a essas estações de efluentes. Então, a gente está muito tranquilo em relação a isso, porque o próprio caput do artigo já trata desse assunto, já define isso. E eu não posso definir quais são as estações, os tipos de estação de tratamento, porque são diversos, existem diversas tecnologias. Então, não tem como a gente colocar isso de uma forma tão específica na lei. No caso, você não entenderia, por essa interpretação, que o Estado estaria transferindo o dever de fazer saneamento básico na cidade toda e transferindo essa obrigação para o construtor, tá certo? Para as residências, porque é o seguinte, você não tem saneamento básico, então você vai ter o dever de fazer uma estação de tratamento para jogar o seu esgoto na rede pluvial, é isso? Mas isso já é previsto em legislação federal. O município cumpre regras de uma legislação federal. E outra coisa, quando você tem, o município de Fortaleza tem 64% da sua área coberta com rede de esgotamento sanitário. Naquelas áreas onde não se tem, a forma de você ter o seu destino de efluentes fossa sumidouro, estação de tratamento, depende se são regras que estão em qualquer norma federal e vêm da legislação federal. Então, assim, o município está cumprindo o que diz a legislação federal. Isso aqui não se está se exigindo nada do empreendedor, é uma obrigação de todo cidadão destinar os seus efluentes. Então, se eu moro numa casa, uma residência unifamiliar, e lá não passa rede de esgotamento sanitário, é claro que eu tenho que ter uma fossa sumidouro. Dependendo do porte do meu empreendimento, isso pode chegar a ser necessário uma estação de tratamento de efluentes. Então, não é a obrigação, ela já vem de outras legislações, de outras normas que nós, municípios, temos que cumprir. Então, assim, isso bom, se a equipe quiser eu gostaria de complementar. complementar, o Ivan, acho que o Ivan vai falar ali.
Permissão. Ivan, Pessoal, analista ambiental. só um instante, só para a gente organizar, para não virar um debate individualizado aqui, tá certo? Eu gostaria, em respeito, inclusive, ao inscrito, que já está na tribuna já há um certo tempo, que a gente fosse conciso, a ser enfim, concluir sua resposta para que o Daniel possa fazer uso da palavra. Muito obrigado. Bom dia. Sou Ivan, analista ambiental da SELMA. Só para esclarecer, a questão de lançar ou não num recurso hídrico é questão técnica do volume gerado pelo residencial. Muitas vezes, pós-tratamento, quer dizer, deixar claro que a estação ela trata, com base hoje nas resoluções COEMA, que são monitorados bimestralmente ou trimestralmente, dependendo do seu lançamento. Se for em solo, é trimestral, se for em recurso hídrico, é bimestral. É uma questão de viabilidade, volume gerado. Se é incapaz de ser lançado no solo, as ABNTs, as normas técnicas, não te dão outra possibilidade de lançar esse efluente tratado. A SELMA hoje possui uma célula de efluentes que monitora regularmente, a Edilene é responsável pela essa etapa. E assim, quando não há outra possibilidade, infelizmente, o lançamento é em recurso hídrico corrente. É só isso. Só para complementar, nós monitoramos aproximadamente 650 estações, né? E nós ficamos muito felizes que cada vez mais há um desligamento dessas estações, justamente pelo fato delas estarem recebendo a rede de esgotamento sanitário. Então, à medida que a malha do esgotamento sanitário vai se ampliando para a cidade, essas estações vão se desativando. Então, enquanto a malha não chega, a solução técnica, né, e as normas técnicas, boas práticas, elas indicam que isso seja feito desta forma, e o que é o nosso trabalho enquanto órgão de gestão ambiental é garantirmos que os padrões estejam adequados para que, quando esse efluente lançado na rede de drenagem, isso não venha causar dano aos nossos corpos hídricos. E só sobre o artigo 9º, nunca, em hipótese alguma, o órgão municipal ele poderá estabelecer um parâmetro ou uma regra que seja mais permissivo que o federal. Então, sempre vai ser mais restritivo, né? Então, na realidade, o artigo 9º, ele só espelha, né, essa regra de que os padrões, porque muitas vezes, como eu falei na hora da apresentação, havia muitas matérias onde não havia regulamentação específica. Então, essa regulamentação está sendo feita, mas ela nunca pode, em hipótese alguma, ser mais permissiva que a legislação federal ou estadual já aposta. Era só esclarecimento. Eu gostaria, sem querer atrapalhar a senhora, como disse em respeito, inclusive ao orador, as inscrições estão abertas ainda, a senhora pode se inscrever só para perguntar exatamente isso aí que a senhora... Bom, se o orador que está na tribuna permitir, eu não me oponho. Pois não. Pois não. Isso aqui já existe. Já existe. Se ela faz o tratamento primário para colocar no sanear, ela vai ter que fazer esse tratamento secundário? Eu acho que essa pergunta tem uma certa complexidade. Vamos respeitar a inscrição, as pessoas estão... Daniel, por favor, depois a Cristina, depois a ex-vereadora Toninha Rocha, e a senhora, por último, será respondida. Muito obrigado pela compreensão. Bom dia a todos. Gostaria de saudar os componentes da mesa na pessoa do vereador Ezio Feitosa, fazer uma deferência especial ao vereador Julierme Sena, nosso grande amigo. Tá? E eu gostaria de iniciar aqui a minha manifestação tratando do artigo 112, que fala que qualquer intervenção na paisagem ou instalação de anúncios visíveis do logradouro público ou instalados em equipamentos públicos dependerá de licença da SELMA. No entanto, o parágrafo 1º diz que o licenciamento de anúncios em veículos, tipo táxi, mototáxi, vans e veículos de transporte público coletivo, será de responsabilidade do órgão executivo do transporte do município, que no caso hoje em dia é Tufó. Aí ficaria a nossa colocação para que o licenciamento nesse tipo de veículo
né, por se tratar de impacto no meio ambiente, por se tratar de publicidade, se possível, fosse colocado como atribuição da SEUMA, em razão de que estamos tratando de publicidade e a Etufor é um órgão que a competência deles é de trânsito, eles não têm o métier, o conhecimento necessário para estar tratando de publicidade. Tá? Gostaria de fazer essa colocação, essa ressalva, para que fosse analisado pelo corpo técnico da SEUMA, artigo 112, parágrafo 1º. Para a gente colocar essa atribuição, né? Exatamente. A gente ainda tem o problema da Etufor, muito bem lembrado aqui pelo vereador Julierme, que a Etufor é uma sociedade de economia mista. E o exercício do poder de polícia por uma sociedade de economia mista, ele é completamente inconstitucional. Isso é uma matéria até antiga, já debatida na época em que a Etusa aplicava multas de trânsito. Prosseguindo a nossa colocação, gostaria de tratar aqui também do artigo 121, das proibições, né, que, apesar do projeto contemplar a publicidade em pena cega, o inciso 9º diz que é proibida a instalação de anúncio nas fachadas de edifícios residenciais ou mesmo no terreno em que se localizem. Ora, tecnicamente, a empena ela necessita de uma fachada, ela necessita de uma edificação para que ela possa ser edificada. Como é que eu vou instalar uma empena se eu não posso instalá-la na fachada de uma edificação? Então, isso é um ponto que é totalmente incongruente, tá? E a gente pede para que isso seja solucionado, né, porque isso impacta no emprego das pessoas. Muitas das pessoas que estão aqui presentes trabalham em empresas que têm como objetivo a veiculação em pena cega. Tirando isso aqui, aliás, a manutenção dessa norma aqui faz com que o emprego dessas pessoas sejam automaticamente eliminados. Infelizmente, a realidade é essa. Artigo 121, inciso 9º. Sobre os critérios de instalação de anúncios, artigo 126. Tá? Voltando também ao caso das empenas cegas, o inciso 3º limita a altura dos anúncios em 9 metros. Empenas, para quem não conhece, são aqueles anúncios localizados nos edifícios. Então, assim, tecnicamente, é inviável você manter um anúncio daquele com a limitação de altura máxima de 9 metros. Quem está trafegando na rua não consegue ver a campanha, né, a publicidade que ali está afixada. Prosseguindo aqui, eu estou tentando controlar meu tempo aqui. No artigo 128, a gente vê isso como o ponto principal do nosso questionamento. O artigo 128, o caput dele fala: o anúncio publicitário de qualquer natureza será permitido em imóveis não edificados, observando os dispostos nos artigos 121 e 126. Atualmente, aqui no município de Fortaleza, nós temos vários anúncios outdoors conhecidos que são instalados em edifícios, aliás, em terrenos que possuem uma metragem bastante considerável, mas que dentro dele a edificação é diminuta, reduzida, com o distanciamento do muro até grande. Então, se a gente for eliminar a colocação de anúncios nesses imóveis, fatalmente nós estaríamos reduzindo a publicidade através de outdoor em mais ou menos 90%. Ou seja, essas empresas também teriam um impacto muito grande, impactando no emprego das pessoas. Cidades como Curitiba, Salvador, Belo Horizonte conseguiram encontrar o meio termo da coexistência dessa atividade de veiculação de mídia exterior, tá, com os anseios dos proprietários de imóveis, que também geram renda através dos aluguéis dos seus imóveis, tá, e o respeito ao meio ambiente.
Então, a gente não pode fazer com que uma atividade que gera tantos empregos, tão importante no nosso município, uma vez que é uma atividade de mídia democrática. Qualquer um aqui pode fazer um anúncio no outdoor, na traseira de um ônibus, não tem um custo elevado. Então, assim, a gente não pode fazer com que essa atividade simplesmente seja eliminada no nosso município. Ok, vereador? Muito obrigado pelo espaço. Eu que agradeço, inclusive pela disciplina e respeito ao tempo. Agora, finalmente, Cristina Chau, já pedindo desculpa pela demora, Cristina, mas isso é da dinâmica de uma audiência pública, viu? Bom dia, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui e agradecer também ao vereador Ézio Feitosa, porque eu estou aqui representando, o vereador, a classe dos corretores de imóveis. Eu sou presidente do Sindicato dos Corretores de Imóveis do Estado do Ceará, e é com grande orgulho que a gente vem participar dessa audiência pública, e gostaria, primeiramente, da gente, em nome da doutora Águida, cumprimentar todas as mulheres do auditório pelo mês de março, que é dedicado ao Dia Internacional da Mulher. Primeiramente, o colega que esteve aqui antes de mim, ele falou sobre a questão das publicidades da nossa área, que é a área do corretor de imóveis. Uma das ferramentas principais que o corretor de imóveis precisa é da placa. E a placa de anúncio de aluguel ou de venda, porque hoje, com os meios de comunicação, e principalmente com a mídia, né, virtual, pouco se utiliza a mídia escrita, jornais, revistas, para se anunciar. Então, você, às vezes, está passando numa rua, você precisa saber se naquele prédio tem algum imóvel para alocar ou algum imóvel à venda. Nós já fizemos, uns 3 anos atrás, juntamente com a doutora Águida, uma reunião na Selma, trouxemos até um plano que é utilizado em Curitiba, ele até colocou aqui, eu estava me lembrando justamente disso, para facilitar essa nossa ferramenta de trabalho. Teria, por exemplo, o que a gente estava querendo era que fosse colocado no código da cidade, né, a questão de um totem na frente de cada condomínio, onde você pudesse colocar placas de locação, que seria aquelas linguetas, só o telefone vendo, vamos supor que seria verde, alugo de vermelho, ou o contrário. E com essa sinalização, a gente não traria nenhuma, vamos dizer assim, impacto visual, né? Não estaríamos prejudicando, trazendo poluição para a cidade, nem estaríamos colocando placas em árvore, como muitos colegas às vezes colocam, e teríamos também, seria permitido pelo síndico e pelo conselho daqueles condomínios, essa colocação dessas placas, que ficariam muito mais organizadas dentro dos condomínios e para o próprio consumidor. A hora que ele olhasse para aquele prédio, ele teria ali do lado um totem com uma plaquinha. Vende-se, teria o telefone e o Cresce. Aluga-se, teria o telefone e o Cresce. Então, é isso que eu gostaria de ressaltar, que os corretores de imóveis, através dessa ferramenta de trabalho, pudesse estar inserido no Código da Cidade de uma maneira que organizasse em todos os condomínios essa possibilidade dessa nossa divulgação dos imóveis, tanto de venda como de locação. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cristina. Quero, com satisfação, registrar aqui a presença do ex-deputado estadual Paulo Facó, ex-vereador de Fortaleza. Bom... Presidente, vou pedir licença, porque teria uma reunião agora às 13 horas com o secretário de Segurança. Pode ser? Não. Muito obrigado pela presença, vereador Guilherme Sena. Obrigado, presidente. Gostaria também de justificar aqui a ausência do presidente Antônio Henrique, que teve que sair, tendo em vista que também tinha uma agenda prévia na presidência e teve que se deslocar até lá. Bom, nós temos ainda
2 pessoas inscritas. Alguém mais gostaria de se manifestar? Bom, então encerramos as inscrições. Eu vou passar a palavra para os 2 últimos inscritos. Após eu passo a palavra para a doutora Águeda, e ela pode aproveitar responder e fazer suas considerações finais, e também abro para a mesa, caso algum membro da mesa queira fazer uso da palavra, tá? E inclusive fazer suas considerações finais. Vamos lá. Agora temos inscrita a ex-vereadora Toninha Rocha. Vossa Excelência tem um tempo de até 3 minutos. Obrigada. Bom dia, quase já boa tarde a todos e a todas. Saudar aqui a mesa na pessoa do vereador Ezio Feitosa e saudar aqui o plenário aqui na pessoa da veterinária, nossa assessora técnica, a vereadora doutora Rosânia Ramalho. Eu fui convidada para participar de uma audiência pública. Evidentemente que nem todos que estão aqui não sabem como é que funciona uma audiência pública. Às vezes é convidado e os vereadores têm a obrigação de saber como é que funciona a audiência pública. A audiência pública é para a gente fazer encaminhamentos, fazer debates e a gente tentar encontrar o que é melhor para a cidade. Eu já estive vereadora desta casa, hoje tenho uma missão que é coordenar a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, mas já fui microempresária, sou advogada, sou administradora e sou filha desta cidade e conheço essa cidade como ninguém. Do São Miguel ao Bom Jardim, do Serve Luz à Barra do Ceará, até porque eu sou ciclista e adoro andar de bicicleta, e quem anda de bicicleta conhece a cidade, quem anda de carro não conhece. Quem conhece a cidade é quem anda de bicicleta, conhece seus detalhes. Mas eu vim, vereador Ezio e vereador Renan, presidente, e o vereador relator da comissão especial que trata do Código da Cidade, um código que tem 37 anos praticamente, um código que realmente precisa ser reformulado e que, quando eu estive vereadora desta casa, quis muito debater este código e a gente poder participar como legisladora. E agora eu dou a minha contribuição como cidadã e também como coordenadora. E eu vou me ater ao capítulo 6º, que fala da proteção da fauna e flora. Tão debatido nesta cidade, tão discutido. E como hoje a minha bandeira de luta é a proteção e é o bem-estar dos animais, eu faço um encaminhamento, vereador Ezio, como presidente da comissão, para que Vossa Excelência marque uma reunião técnica com a Coordenadoria de Proteção e Bem-Estar Animal, para que a gente possa trazer a rede de proteção animal, para a gente debater e colocar neste código o que é importante para a cidade. E aqui eu vou rapidamente, para poder dar oportunidade às 8, por a questão do andamento da hora, colocar questões cruciais. Eu sei que vai mexer com o bolso de quem vende, mas vender animal em feira livre, animal vivo em feira livre, como nós temos na praça, ou na feira da Parangaba, ou na feira da Messejana, é de uma crueldade tremenda, quem já foi ou quem participou. Então, eu sou contra que a gente possa vender. Então, é uma das nossas contribuições que nós vamos dar para o Código da Cidade. Porque o que foi bom no passado, e esse código vai funcionar não para amanhã, mas sim para 2 ou 3 décadas ou 4 décadas, porque nós estamos em quase 4 décadas com o código existente, nós temos alguns questionamentos para fazer. Venda de animais, fiscalização de como você conduzir esses animais nas suas casas, é questão dos animais abandonados na cidade, como é que nós vamos trabalhar com essa questão, a questão da responsabilidade civil, porque a criminal já é tratada, isso no Código Penal, mas a responsabilidade civil, inclusive no aspecto da cidade de Fortaleza, quem tem empresas na cidade e que mantém animal, em que condições eles vão manter esses animais. Uma empresa que, por acaso, adotar um animal, ela possa ser beneficiada, que contribua com as castrações, o controle de natalidade dos animais. Então, eu analisei aqui o capítulo 6º
do artigo 132 ao artigo 140, trazendo aqui considerações importantes, mas que nesta audiência pública, onde tem vários segmentos, já identifiquei aqui, segmento da construção civil, segmento corretor de imóveis, segmento de pequenos e microempresários, de escolas, fica difícil na audiência pública de detalhar isso. Então, eu faço um encaminhamento, que Vossa Excelência marque essa audiência pública, a gente traz a rede de proteção, debatemos isso numa reunião técnica e tenho certeza que nós vamos conseguir colocar no Código da Cidade o que é melhor para a cidade, não para hoje, mas para as gerações que estão por vir. Porque muitas vezes a gente quer resolver o problema emergencial e não pensa na cidade daqui a 10, 20, 30, 40 anos. E nós temos que ter essa responsabilidade como cidadão, porque nós vamos partir, nós vamos deixar uma cidade mais organizada do que nós recebemos dos nossos pais, recebemos dos nossos avós. Esse é o nosso compromisso. Muito obrigado, vereador Edson. Eu que agradeço. Em relação a essa fala da vereadora Toninha Rocha, ex-vereadora Toninha Rocha, eu gostaria de registrar assim, a minha afinidade com essa afinidade pessoal, enquanto vereador, com essa pauta. Eu quero lembrar que essa pauta de proteção e defesa dos animais, ela passou a ter visibilidade, e aí é um dever de justiça reconhecer isso, visibilidade maior em Fortaleza, a partir do trabalho da ex-vereadora aqui na Câmara Municipal, foi a partir do trabalho da vereadora Antônia Rocha na Câmara, que esse debate passou a ter uma repercussão maior em Fortaleza, inclusive sensibilizando o próprio prefeito Roberto Cláudio, que na sua primeira gestão começou a prestigiar exatamente a rede de protetores, dotar a cidade de cachorródromos, iniciativas como a criação da Coordenadoria de Proteção Animal, e eu creio que a rede de protetores tem muito a contribuir no aprimoramento desse projeto de Código da Cidade que nós estamos discutindo agora. Temos agora o último inscrito, que é o senhor Neto Medeiros. Bom dia ainda a todos. O último é sempre melhor do que o primeiro, ou pelo menos deve ser, né? Neto Medeiros, eu estou representando aqui a assessoria do Centro Industrial do Ceará e alguns sindicatos patronais filiados à FIEC. Essa audiência pública, senhores, ela tem uma responsabilidade muito grande, porque, porquanto suscita de cada um participante aqui aquilo que percebe que vai afetar a sua relação com a cidade. O setor industrial do Ceará, ele registra na cidade de Fortaleza cerca de 49% das empresas que são instaladas no estado. Ou seja, quase 50% dos empreendimentos industriais do nosso estado estão localizados na urbe de Fortaleza. Então, isso nos demonstra uma responsabilidade muito grande, no sentido de que o que essa legislação nos afeta e como nós, empreendedores industriais, vamos nos comportar diante disso. E esse comportamento começa agora, nesse espaço público, dessa relação com o poder público, no sentido de dizer, nós precisamos discutir um pouco mais. E eu queria colocar algumas considerações sobre essa relação do setor industrial com essa legislação. Um exemplo claro que nos chama a atenção, nesse livro 1, é a questão da logística reversa. A logística reversa, pouco foi colocado aqui como um ponto crucial, mas eu vejo que é de uma importância muito grande, porque tem impacto para o setor industrial, tem impacto para o setor comercial,
tem impacto para o cidadão e para o poder público, ou seja, dentro daquela concepção de responsabilidade compartilhada. Começa na questão da educação. Eu ouvi aqui, numa das considerações, quando alguém colocou a questão do panfleto. Eu recebo o panfleto por educação, embolo e rasgo e jogo na via pública. Eu tive a educação de receber, mas não tive a educação de dar o destino. Ou seja, nós precisamos também discutir isso. Nós precisamos também entender que é uma regra que parte do costume do cidadão, da cultura do cidadão. Então, eu não posso receber um panfleto por educação, dobrá-lo e jogar na via pública, porque aí eu estou demonstrando que não tenho essa educação. Então, essa é uma questão que a gente precisa ver com muito cuidado, porque quando a legislação federal estabelece a logística reversa, e a lei federal é de 2010, e até hoje não se conseguiu implantar isso no Brasil, e nem mesmo nas capitais mais, digamos, estruturadas, porque é algo de uma complexidade muito grande. E aí a gente vai ver o seguinte: o município de Fortaleza já tem a responsabilidade e a estrutura para coleta seletiva e disposição final correta desse resíduo. Isso é uma questão que precisa ser vista antes da implantação. Eu sei que aqui nós estamos tratando de linhas gerais e que depois vamos descer para as legislações específicas, mas é preciso chamar a atenção da casa, dos senhores vereadores. Essa questão também, nos locais em que não existia, eu vou passar aqui sem numerar artigo, depois eu tenho um documento que a gente pode encaminhar. Nos locais em que não existir rede pública de esgoto, caberá ao construtor, empreendedor e incorporador prover toda a infraestrutura necessária. Ou seja, o ônus passa para aquele que quer fazer negócio. Fortaleza, pelos últimos informações que se tem, menos de 50% na cidade tem rede de esgoto, ou capaz de coletar esgoto. Então, significa que é um espaço muito grande em que o empreendimento vai ser penalizado. Tem que fazer, se quiser empreender, né? Então, são coisas que a gente precisa discutir, mesmo que hoje esteja em alguma legislação que exija isso, mas nós estamos falando aqui de uma legislação de futuro. Então, nós temos que dotar, primeiro, a estrutura da cidade de condições para exigir. Senão, vai ficar a lei do faz de conta novamente. Vamos ficar nessa história. Para quanto tempo, né? Uma outra questão que já foi, inclusive, objeto de discussão no projeto de lei anterior. Só para registrar, esse plano diretor já tramitou aqui em 2016, né? 2016, depois foi retirado, quase 500 emendas, 400 e poucas emendas, enfim, já tem aí um substancial arsenal de matéria-prima para ser analisado, se é que, acredito que até tenha sido. Mas fala da questão dos artigos, aqui eu vou numerar, artigo 145, 147 e 148, que trata da questão do trânsito de produtos perigosos. O artigo 145, ele diz que as operações de transporte, manuseio e armazenagem de cargas perigosas em Fortaleza serão reguladas pela disposição da legislação e normas técnicas vigentes. Ok, remeto para uma outra legislação. O 147, ele diz que os veículos, as embalagens e os procedimentos de transporte de cargas perigosas devem seguir as normas da ABNT e a legislação em vigor, né? E, por sua vez, o 148 simplesmente veda, não pode transitar. Olha só, 3 artigos tratando da mesma coisa, um dos quais proíbe. Proíbe sob uma condição, exceto se houver uma autorização, vamos dizer assim, de
pelo menos 4 ou 5 outros órgãos, ou seja, envolve uma multiplicidade para dizer, podem transitar. Mas aí o que não vamos entrar nessa particularidade da questão, o que é o produto perigoso, mas aqui o que foi demandado para a gente foi com relação ao pessoal que fabrica tintas, que tem, por exemplo, thinner pode ser considerado um produto perigoso. Então, eu tenho uma fábrica de tinta na periferia da cidade e vou transportar o solvente, né? Thinner é marca, não é produto, desculpe, para a loja do centro da cidade, aí não pode, a não ser que tenha uma autorização de 3 ou 4 órgãos, enquanto existem aqui alguns outros artigos que até permitem, desde que obedeça às normas. Enfim, são situações realmente que a gente tem que ter esse olhar crítico, e essa é a nossa obrigação como representante de setores produtivos, e aí eu vi aqui as intervenções pontuais do pessoal das pequenas escolas, e eu queria voltar só, que me ocorreu agora, me perdoe o tempo, fazer um desafio nessa questão da logística reversa, da questão da educação. Aqui nós temos uma oportunidade enorme entre o poder público e a iniciativa privada de começar um trabalho nessas escolas de educação ambiental, para que as nossas crianças, no futuro, o nosso cidadão do futuro, possa não receber esse papel por pressão, e eu não vou dizer que é pela educação, e por deseducação jogar fora e obstruir os bueiros. Muito obrigado e bom dia a todos. Nós que agradecemos. Bom, passa aqui a palavra para a Márcia. Só um instante, Márcia. Você não quer usar a tribuna para fazer a pergunta? Não, pronto, então um microfone aqui. Bom, a pergunta é bem rápida. Aqui fala que no artigo 84, as indústrias deverão criar sistema de reuso de seus efluentes, evitando assim o seu lançamento no meio ambiente. As indústrias já existentes deverão promover a sua adequação às regras estabelecidas por este código no prazo de 2 anos. Muitas indústrias, elas têm o tratamento primário, onde elas fazem o tratamento daqueles efluentes, obedecendo a todos os padrões, os parâmetros da CAMA, e dali elas colocam na rede do sanear, né, na rede pública. Minha pergunta é, essas empresas, elas vão ter que passar a fazer o tratamento terciário para reusar essa água? As empresas que já possuem as estações, elas devem adequar na medida do tempo, e a gente falou um pouco sobre isso, e isso é uma das inovações do código, é trazer a questão do reuso, até por uma economia da própria empresa, né? Hoje, muitas indústrias estão adotando sistemas de reuso, não só pela questão ambiental, mas também por uma questão econômica. Então, o código, ele vem trazer justamente essa obrigatoriedade de que as indústrias façam essa adequação. E, claro, que havendo um tratamento primário, e esse tratamento estando adequado, e existem padrões e normas técnicas específicas para isso, tranquilo. Cada caso é um caso, né? A gente vai ter que ver as estações, o que precisa ser adaptado. Agora, a gente não vai pedir que a indústria crie novos equipamentos, novas estações. O que a gente está dizendo é que podem ser utilizados equipamentos já existentes e que seja feita uma adequação. E há esse prazo de 2 anos. Né? Então, a equipe está à disposição, assim como das outras matérias, e até aqui a Toninha Rocha e a Rosane estão aqui próximas, a gente trabalhou bastante a questão animal com os protetores, e estamos novamente à disposição de cada área que a gente possa trabalhar tecnicamente. E muitas vezes a área específica traz uma contribuição, traz uma melhoria, né? No caso para o texto. Então, a gente está à disposição, mas a ideia foi essa. Eu não sei se a gente conseguiu passar a mensagem. Vezes não existe, né? nem espaço físico, porque as indústrias que estão localizadas em Fortaleza, elas não têm o espaço que precisariam e necessitariam, né, para poder fazer um tratamento terciário. Mas a ideia é aproveitar o existente, mas que a gente consiga trazer um reuso, inclusive uma economia. Márcia, só gostaria que você se identificasse. Eu represento aqui o Sindicouros. Sindicouros? Sim. Márcia Oliveira Pinheiro. Márcia Oliveira. Edilene, só uma pergunta, no caso da resposta para a Márcia. Isso é uma faculdade ou uma obrigação? É uma faculdade ou obrigação? Uma obrigação para os novos empreendimentos e para aqueles já existentes, em 2 anos, haver essa adequação. Então, os que não puderem se adequar estão fadados a morrerem.
Mas a gente precisa pensar no reuso, né? Não dá mais para a gente pensar em indústria. Mas é como eu estou lhe falando, existem empresas que não têm nem espaço físico para fazer isso. Essa é a proposta. As adequações e as sugestões, elas devem ser encaminhadas para a Câmara, né? Eu até me coloquei de forma errônea, porque essa parte das reuniões específicas com os técnicos na SEUMA já passou essa fase, mas agora pode ser encaminhada à Câmara e a gente está à disposição da Câmara para fazer esses esclarecimentos. Eu, no começo da audiência pública e durante, eu disse exatamente isso, né? A comissão que analisa essa proposta, ela está à disposição dos setores, dos segmentos, dos sindicatos, dos movimentos sociais, para receber suas contribuições em questões específicas de cada categoria. Tá, Márcia? Então, assim, eu vou repetir agora, repetir novamente o telefone da Valéria, que é a nossa assessora, para que os interessados possam ligar e a gente agendar este calendário de reuniões. É o 3444-8357. Tá? Então, assim, quem tiver interesse em dar uma contribuição para que aprimoremos esse projeto de lei, nós estamos às ordens. Bom, tínhamos a Márcia como último inscrito, passa a palavra para a doutora Águida Muniz. Tentar ser aqui objetiva. Publicidade, Daniel, com relação à ETUFOR. Na verdade, isso é regulamentado pelo Código Nacional de Trânsito. Então, não é a SEUMA que faz esse tipo de licenciamento nos veículos de transporte público, porque isso já está contemplado isso no Código Nacional de Trânsito e diz que é o órgão de trânsito que faz esse tipo de licenciamento. Em pena, a Marcela vai me ajudar, eu queria que passasse o microfone para ela, mas a empena ela não está permitida, um artigo não diz o outro, a gente está proibindo em edifício residencial, tá? E toda a questão de altura e tudo, eu peço para que ela possa me ajudar nesse sentido. Boa tarde, eu me chamo Marcela, eu estou aqui representando a coordenadora de licenciamento da SEUMA. Em relação às empenas, eu queria pontuar que no anexo 4 existem diferenças de dimensões para empenas e para os restantes de anúncios instalados nas edificações. As empenas têm uma altura diferente, as empenas elas ela tem uma altura mínima de 6 metros, então isso não interfere na colocação dos outros anúncios, eles têm dimensões diferentes para os demais anúncios, um não choca com o outro. Em relação aos anúncios imobiliários, que foi colocado aqui também, o novo código permite que seja instalado esses anúncios e numa medida de até 50 centímetros, meio metro quadrado, certo? Nos muros das edificações. Cristina, foi atendida aquela demanda, eu lembro que a gente fez isso muito mais detalhado no projeto de lei que estava nessa casa, mas a gente colocou o geral, que era justamente o totem colocado na parede do muro do condomínio, daquele local, né? A gente deixa isso, tem um artigo, no artigo 112 mesmo, acho que é o inciso, está bem aqui, Não é o 112, não. Eu olhei, eu estava com ele aberto aqui. Ele é classificado como provisório, na verdade. Nos anúncios provisórios. Aqui é o artigo 129. Inciso 5. Isso. Ele já fala que ele não podendo ultrapassar o 0,50 metros quadrados, e aí coloca-se no muro ou no espaço, tanto externo quanto interno, você vai poder colocar a placa e, no máximo, 3 anúncios justapostos verticalmente. Na verdade, 3 anúncios por empreendimento, né? Acho que aqui a gente pode verificar, fazer uma melhoria nesse parágrafo, nesse inciso, mas ele foi contemplado, sim, daquela forma que a gente havia conversado. A gente pode colocar por imóvel, porque a gente sabe que a cada imóvel tem 2, 3 corretores tentando viabilizar a operação de compra e venda ou aluguel, não é isso? Mas, assim, é algo que tragam para a comissão, para que a comissão possa avaliar melhor. Com relação também à questão das alturas máximas das empenas, aqui é uma proposta, né, do Executivo, que também pode ser trazida aqui para a comissão.
Outdoors em edifícios não edificados. Você falou de pequenas edificações. Quando um terreno é considerado com edificação, quando ele atende ao coeficiente básico de construção, ou seja, em determinadas áreas da cidade, esse coeficiente básico é 1, em outras, ou seja, eu posso construir uma vez a área do terreno, 2 vezes a área do terreno. Quando ele está abaixo do coeficiente mínimo, aí sim ele é considerado não edificado. Então, assim, é muito objetivo o critério do imóvel não edificado. Por exemplo, você está falando dos estacionamentos. Eu tenho um estacionamento onde tem uma guarita, uma casinha onde tem a administração Geralmente, esses estacionamentos, aquilo ali não é considerado área edificável, porque ele está atendendo menos do que o índice mínimo necessário para constatar que ali é uma edificação. Então, ele está contemplado num terreno desses como estacionamento. Da Cristina, eu já respondi. Eterna vereadora Toinha. A gente tem muito orgulho de termos construído juntos esse capítulo, mas eu notei aqui que tem mais coisas além do que a gente já tinha colocado anteriormente. Então, a Câmara aqui está aberta para que a gente possa melhorar ainda mais esse capítulo, que acho que foi o capítulo mais construído por todo o segmento aí dos protetores. Então, a gente está... Sobre a logística reversa, a gente entende a preocupação com relação ao tema e a gente vem buscando muito a parceria com os setores da iniciativa privada e os setores do segmento. Temos aí uma legislação federal também que temos que seguir e todos os acordos que estão sendo feitos com cada setor. Gostaríamos de participar mais. Vamos ver, a gente tem o Ministério do Meio Ambiente, as cidades nunca tiveram vez no Ministério do Meio Ambiente. A gente sempre recebeu de lá a ordem e, geralmente, quem manda a ordem nunca viveu aqui para saber como é que é o dia a dia aqui. Então, quando vem uma legislação ou uma norma, às vezes é impraticável para vocês e para a gente também. Então, fica ruim, né? Com relação às estações de tratamento, eu já tinha respondido, mas, enfim, não é uma obrigação só do município. Na verdade, todos nós, cidadãos, temos que destinar os nossos efluentes. Então, faz parte do projeto da nossa casa, do projeto da nossa empresa, do projeto... Então, quanto maior o porte dessa construção, realmente vai ampliar a necessidade de você ter a destinação do efluente. Não é uma obrigação só que o município de Fortaleza tem para com o cidadão. Isso as cidades brasileiras têm essa métrica de obrigação de destinação de efluentes, porque a gente obedece às regras federais. Com relação ao artigo 148, acho que cabe realmente o setor mandar contribuições para a Câmara, mas entenda, tinta... O produto no galão fechado, ele não é considerado uma carga perigosa, tá? O que está aqui, a consideração é muito mais com relação à matéria-prima, por exemplo, o combustível, a matéria-prima que vem num container ou vem naquele caminhão-tanque, do que propriamente a lata de tinta que vai ser distribuída para o lojista. Oi? Sim. A matéria-prima da tinta também. Mas aí aqui, acho que cabe... É por isso que eu disse que cabe uma melhoria, uma adequação. E com relação a vocês, acho que também cabe uma melhoria no que se refere a aumentar o prazo, acho, da mudança. Acho que isso aqui é uma proposta, né? A gente pode, acho que é importante fazer essa reflexão em relação a isso. O que a gente tem que nós temos que nos conscientizarmos é que não dá mais para a gente viver. Claro, a gente usou muito a nossa cidade, usou muito a nossa terra, né? Usou muito e agora ela está cobrando algumas coisas. Por exemplo, a questão da falta de água, né? A água, ela vai ser o ouro do futuro, o bem mais precioso, porque ela está acabando. A gente hoje já teve
recentemente aí a possibilidade de termos um racionamento. Então, assim, o que a gente está aqui é tentando fazer com que a gente consiga se conscientizar e consiga chegar a alguns padrões internacionais de sustentabilidade. E vai começar com isso. A gente não vai ser fácil, não é fácil para ninguém, não é fácil para a gente, enquanto município, e também não é fácil para quem está empreendendo, é mais um ônus, mas mais na frente, esse ônus pode ser maior. Né? Então, assim, é por isso que a gente está com essas preocupações já. Ele não está mais aqui, mas eu queria só terminar essas respostas em relação a uma questão que foi colocada de drenagem na cidade. Né? A Prefeitura de Fortaleza vem tratando da questão da drenagem, foi falado ali em frente ao prédio da Selma e CEINF, aquele nosso prédio alugado. Então, nós não podemos usar o dinheiro do contribuinte para fazer, a gente tem que fazer obras de drenagem, saneamento, onde a maioria da população está e precisa. Ali é um prédio alugado, onde cerca de 500 pessoas trabalham. Então, é muito melhor nós beneficiarmos 500 cidadãos fortalezenses para a área mais necessitada, que há mais necessidade do que naquela área. Então, fica aqui assim, a preocupação que o prefeito Roberto Cláudio tem, que a cidade de Fortaleza tem para com o cidadão fortalezense. Muito obrigado, doutora Águeda. Pessoal, eu queria aqui reforçar mais uma vez que é importante para que a gente possa dar seguimento a essa coleta de sugestões que vocês trouxeram hoje nessa audiência pública, que vocês nos procurem no momento posterior, seja para fazer as reuniões técnicas, como eu disse, seja para entregar já um documento com formulações, com sugestões de aperfeiçoamento do próprio projeto de lei. Tá bom? Então, é importante que fique assim, bem fixado na mente de todos nós, porque a audiência pública ela termina tendo esse aspecto mais generalista, né? E é importante que aconteça, que seja assim, mas para que se concretize as alterações, as melhorias no projeto, nós solicitamos mais uma vez que cada segmento, cada setor nos procure para que a gente faça essa reunião individualizada ou nos encaminhe um documento com sugestões de mudança. Bom, dito isso, eu gostaria de franquear a palavra aqui aos membros da mesa para suas considerações finais e já passo a palavra para a doutora Giovana. Alô? Vereador Ézio, quero agradecer o convite, certo? Na próxima, livro 2, já estaremos novamente presentes. Eu e a doutora Socorro, acredito que o doutor Ernesto também ficou impossibilitado hoje de comparecer, mas pediu desculpas, na próxima estará. E eu já faço aqui uma sugestão, porque assim, para não parecer que e esvaziar as próximas audiências públicas, a audiência ela tem que ter uma finalidade, né? Porque senão ela pode se tornar inócua, né? Não produzir o efeito esperado. Então, assim, eu acho que a comissão ela deve pegar tudo que foi produzido aqui hoje, né? E foi gravado, certo? E a comissão estudar os pleitos que foram produzidos aqui. Porque senão vai parecer que a pessoa veio aqui, falou e nada vai ser considerado, só vai ser considerado se for produzido um documento? Não. Eu acho que a comissão, né, coletará o que foi produzido e isso será tido como encaminhamento da audiência pública. Não é isso? O Ministério Público acompanhará todo esse procedimento, o que não significa dizer que chancelará irregularidades ou ilegalidades. Não é? A gente acompanhará aquilo que for alterado e estiver dentro da lei, ok. Aquilo que não for alterado e contrariar a lei ou a Constituição, a gente vai, sim, manusear as ações cabíveis, tá certo? E quanto a esse questionamento de que o meio ambiente nos cobra, né, e que por isso nós temos que rever muito a nossa cidade que moramos, né, eu me lembro muito bem que nós também vamos ser muito cobrados por essa extração de árvores que está acontecendo na cidade em virtude dos grandes projetos que são realizados.
Então, assim, eu espero que o município ele cuide da cidade, tenha zelo, não somente para compelir os cidadãos a terem suas responsabilidades, mas eles também, quando forem subsidiar grandes projetos, que eles também tenham em conta o meio ambiente quando está sendo agredido, tá ok? Muito obrigada, boa tarde, e o Ministério Público está sempre disponível a atender ao cidadão. Muito obrigado, doutora Giovana. Eu quero, reforçando as suas palavras, dizer e informar a todos que esta reunião, esta audiência pública, para além de estar sendo transmitida pela TV Câmara para toda a cidade em canal aberto, ela está sendo gravada e certamente aproveitaremos para discutir sobre todas as sugestões e críticas que foram feitas aqui, inclusive com a presença do vereador relator, que terá a missão de, além de sintetizar tudo que foi sugerido, também fazer a aferição da legalidade do que está sendo proposto. Bom, então, Edilene, vereador Renan, passa a palavra para a secretária Águeda Muniz para suas considerações finais. Eu adoro escutar a senhora, doutora, por isso que... Bom, eu só queria agradecer o convite. Nós estaremos aqui também todas as audiências. Acho que é muito importante, como eu falei, esta é a 6ª ou 7ª vez que estamos aqui discutindo só o Código da Cidade. É uma lei inovadora, é uma lei onde há o compartilhamento de responsabilidades. Acho que não adianta mais. Ouvi uma vez numa palestra dizendo que uma pessoa falava assim, por que o brasileiro não cuida do público? Ele não acha que o público não é dele. Então, assim, o público é nosso, é de cada cidadão. Nós somos sócios dessa cidade, nós somos 2.600.000 sócios e fazemos parte da maior empresa da nossa cidade, que é a cidade de Fortaleza, é a Prefeitura de Fortaleza. Então, nós somos responsáveis, não é só a Prefeitura que faz cidade, não é só a Prefeitura que faz praça, não é só a Prefeitura, não, somos todos sócios, somos todos responsáveis. Se hoje falta árvore, como a nossa promotora falou, é porque lá nossos avós, nossos pais cortaram. Se hoje é difícil a gente fazer a fiscalização dia a dia da cidade, é porque houve um processo de informalização na cidade, e esse processo de informalização é que gera invasão, é que gera trânsito caótico, é que gera as dificuldades que são impostas a nós. Então, o processo de formalização da cidade vem de facilitar a vida do cidadão, e a gente está aqui para isso. Essa é uma proposta de uma cidade boa para nós, mas é uma proposta que está aqui em aberto justamente para que possa ser discutido com cada segmento a melhor forma de trazer essa cidade que é boa para a gente. Então, essa é uma primeira agenda, é um primeiro debate dos 4, 5 dos outros próximos 3, né, que se seguirão, e que a gente está aqui para fazer essa cidade junto com vocês, com todos nós, cidadãos fortalezenses. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Águeda. Pessoal, antes de encerrar, eu quero aqui reiterar o convite para a próxima audiência pública, que será realizada no dia 15 de março, às 9 horas. Discutiremos sobre o livro 2 do Código da Cidade. No dia 22 de março, discutiremos sobre o livro 3 do Código da Cidade. E no dia 29 de março, discutiremos sobre o livro 4 do mesmo Código. Todas as audiências públicas serão realizadas aqui na Câmara Municipal, com transmissão pela TV aberta da Câmara Municipal, registrado nos canais de comunicação da Câmara, via internet, YouTube, Facebook, às 9 horas da manhã. Tá? Agradeço a presença de todos, creio que foi produtivo, vamos continuar discutindo, a Câmara Municipal está aberta às colaborações inestimáveis da sociedade civil. Portanto, diante do esgotamento dos inscritos, do número de inscritos, declaro encerrada a presente audiência pública, desejando boa tarde a todos.
TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.